Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor William, temos hoje conosco a intérprete Elaine, né? E vamos trabalhar aula de matemática para o 9º ano. Antes de iniciarmos a aula, eu tenho alguns recadinhos para vocês. Primeiro recado, para que você acesse o Classroom, realize a atividade obrigatória para garantir sua presença. Segundo recado, se você nos acompanha apenas pela TV, entre em contato com a sua escola para que você possa retirar os materiais. Terceiro recado, também em relação à escola, verificar as datas dos meetings para que você não perca as reuniões organizadas pelo seu professor. E hoje, veremos aqui volume de cubo e volume de cilindro. Lembrando um pouquinho da aula passada, né? Vimos aqui volume de cubo, né? Que tem todas as arestas com a mesma medida, e volume de paralelepípedo, que possui as arestas com medidas diferentes, né? Aqui nós conseguimos simplificar a nossa fórmula escrevendo o volume como A ao cubo, porque todas as arestas têm a mesma medida. Já aqui não é possível realizar o mesmo procedimento, então a fórmula fica um pouquinho mais extensa, ok? Outra coisa também que vale a pena lembrar é que o volume de prismas e cilindros, né, de uma forma geral, é calculado pela área da base vezes a altura. Aqui nós temos uma base quadrangular e aqui eu tenho um cilindro, né? E a área da base do cilindro é πr ao quadrado. Certinho? Vamos então para o nosso primeiro exercício aí. Certinho? Olha lá, ó. Uma caixa d'água tem o formato de um paralelepípedo de dimensões 80 centímetros por 90 centímetros por 60 centímetros. Qual é a sua capacidade em litros? Lembrando das dicas, né, de transformar o centímetro em decímetro, né, para que você possa já converter direto o volume de decímetro cúbico em litros, certinho? Então, um tempinho para vocês e nós já voltamos.
voltando agora com a resolução, antes um pouquinho nós vamos ilustrar algumas coisas, né? Então, quando você pensa num prisma, né, você calcula ali comprimento vezes a largura vezes a altura, ok? Mas esse mesmo sólido não muda o volume se eu inverter a medida da base, né? Então, aqui eu tenho o comprimento, tenho a profundidade, aqui a largura e a altura, tá? Então, a ordem que você coloca essas medidas, nesse momento aqui, não vai fazer diferença porque eu não estou dizendo qual é a face dessa figura que eu estou apoiando, tá bom? Então, é isso que você tem que pensar. Você vai considerar a base quando você tiver uma face de apoio, né? Então, nesse caso agora, a minha base é essa, porque eu estou apoiando ela aqui. Se eu mudo, continua sendo um prisma, só que a minha base troca, porque é a parte que eu estou apoiando do prisma, ok? Nesse caso da caixa d'água, ela pode ser tanto na horizontal, se nós considerarmos o maior lado aqui, né? Ou na vertical, se nós considerarmos essa aresta aqui como orientação, né? De horizontal ou vertical. Ok, gente? Então tá. Seguindo aqui com a solução, então qual foi a forma que eu escolhi para representar? 80 centímetros de comprimento, 90 de largura e 60 de altura, tá bom? O volume do paralelepípedo é o produto entre as três dimensões, né? Então, como é produto, e você sempre ouviu essa frase, a ordem dos fatores não altera o produto, é isso que a gente tem. Cada uma dessas medidas aqui é um fator. Bem, aqui nós temos volume da base igual a A vezes B vezes C, 80 vezes 90 vezes 60. Eu tenho volume igual a 80 vezes 90 vezes 60, dá aqui 432 mil centímetros cúbicos, ok? Então, esse é o nosso volume, certinho aí? Só que como é que eu vou fazer essa conversão, né? 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml, então 1000 ml igual a 1 litro. 432 mil dividido por 1000, 432 litros daí, certinho? E aí a nossa capacidade é 432 litros, né? Aqui uma outra forma também de calcular o volume sem a necessidade de converter centímetro para decímetro. Proposta do exercício 2. Esse exercício ele é um pouquinho mais complexo, tá certo? Então vamos com bastante atenção aí. As figuras mostram dois bolos cilíndricos. Descubra a massa e quanto custa o bolo da direita, o bolo 2. Aqui, gente, nós vamos trabalhar com um pouquinho de proporção. Como assim? Aqui eu tenho uma altura e aqui eu tenho um diâmetro. Esse bolo me gera um volume. Qual é a massa dele, né? Quando coloco ele na balança, qual o valor que eu vou identificar? 400 gramas. E o preço dele, ele custa 18. Agora, nota que o outro bolo, ele tem 8 centímetros de altura, ele é um pouquinho mais baixo, só que o diâmetro dele é maior. Eu quero saber quanto pesa, né, com a massa dele, e qual o preço desse bolo aí. O que eu organizei para vocês? Organizei uma tabelinha aqui, né? E a gente vai trabalhar também com um pouquinho de regra de 3. O que eu vou deixar para vocês? Vou deixar um tempinho para vocês preencherem essa tabela, né? Lembra que diâmetro e raio são coisas distintas, né? Tem que pensar na relação lá que o diâmetro é o dobro do raio, ok? Então vai preencher aqui. E a massa? Eu vou chamar aqui de massa, eu vou chamar de M, e o preço, que eu também não conheço, eu vou chamar de P. Uma dica para vocês aí, tá bom? Um tempinho para vocês preencherem a tabela e nós já retornamos.
voltando então com a solução, né? Parte dela. Preenchendo aqui a linha do bolo 1, né? O raio, então, se o diâmetro é 16 centímetros, o raio vai ser igual a 8. A altura já tem direto aqui 10, a massa e o preço nós pegamos aqui da plaquinha ali, da identificação do bolo. O segundo, vamos lá, ó, o raio. Se o meu diâmetro é 20, o raio tem que ser a metade, 10, a altura, 8 centímetros, a massa, como eu comentei com vocês, eu vou chamar de M, e o preço de P, ok? Agora, o que eu vou utilizar aí, gente? Então, eu vou utilizar uma regrinha de 3, ok? Como que eu vou trabalhar? Ó? Quando eu penso quanto pesa, que é a pergunta, usaremos regra de 3 para preencher aqui. Então, fui lá, ó, o raio do primeiro é 8, então 8 ao quadrado, vezes a altura, que é 10, e a massa, que é 400. Né? São grandezas diretamente proporcionais, né? Quanto mais raio e altura, maior a massa, né? Quanto maior o bolo, maior vai ser a massa dele. E o segundo eu tenho raio, que é 10 centímetros, e a altura, que é 8, e a massa, que eu chamei de M. Agora aqui, ó, como as grandezas são diretamente proporcionais, eu posso realizar aquela multiplicação cruzada. Ó. Todo esse produto aqui, eu vou multiplicar M, e todo esse produto aqui eu vou multiplicar 400. E olha como vai ficar isso. Ó, π, 8 elevado ao quadrado vezes 10 vezes m, igual a π vezes 10 elevado ao quadrado vezes 8 vezes 400. Certinho? O que a gente tem aqui? Ó? Olha só. Só trouxe a conta da tela anterior para essa, né? E vamos começar a desenvolver. 8 ao quadrado, 64. 10 ao quadrado, 100. Aqui eu posso multiplicar, né? Então eu fico com 640, que é 64 vezes 10, π e m, só organizando essa ideia aqui. E do outro lado, 100 vezes 8 vezes 400, 320 mil π. O que a gente precisava descobrir era o valor da massa. Então, ó, se tem π desse lado e π desse aqui, a gente pode aplicar lá a lei do corte, né? E cancelar esses dois aqui, ó. E como é que eu fico? Com 640m igual a 320 mil. O 640, que está multiplicando o m, como eu quero descobrir m, eu tenho que isolar ele. Então, passa dividindo aqui. E eu fico com m igual a 320 mil dividido por 640. Realizando essa divisão, o que eu vou encontrar lá? A minha massa igual a 500 gramas. Né? Então, eu tenho que lembrar que a massa eu estava calculando em gramas lá na tabela, certinho? Então, primeira coisa, descoberto a massa, o peso conforme está no enunciado ali, já posso preencher aqui o meu desenhinho ali, né? A massa, 500 gramas. Agora, para determinar o preço. O preço também é proporcional, né? Quanto maior o peso, maior o preço também. Então, quanto custa? Usaremos regra de 3 para determinar também. Então, eu tenho preço e tenho massa. Bolo 1 e bolo 2, né? Ó, preço do bolo 1, 18. Massa, 400. E agora, preço do bolo 2 que eu preciso e a massa é 500. Deixa um tempinho para vocês e aí nós já voltamos.
Voltando então com a solução, o que nós temos aqui, né? Preço é 18 kg e a massa 400, e o preço igual a P e a massa 500. Também podemos utilizar a regra de 3 para resolver essa situação. O que eu tenho lá? Ó? 18 vezes 500 e P vezes 400. Então, eu fico com 400P igual a 18 vezes 500. O que eu posso fazer aqui, gente? Ó, eu posso cancelar esses dois zeros aqui, ó. Né? E aí eu fico com 4P igual a 18 vezes 5. Usando uma técnicazinha aí de cálculo mental, o que é possível fazer? Esse 4P, vamos deixar ele por enquanto aqui, e o 5 vezes 18. Se eu separar esse 18 em 10 mais 8, fica mais fácil de utilizar, de multiplicar por 5 aqui, né? Porque 5 vezes, imagina assim, ó, então 5 vezes 18 é igual a 5 vezes o 10 mais 5 vezes o 8. E aí eu tenho 50 mais 40, temos 90 aí, né? Eu faria esse cálculo mentalmente, mas só explicando aí o pensamento que eu utilizei, ok? Então aqui, ó, vou dividir 90 por 4, né? P vai ser igual a 90 dividido por 4, e o meu P vai ser igual a 22,50, né? Ou 22,5, certinho? Então esse é o preço que nós temos aqui. Bem, só repassando aqui, né? Aqui eu já não usei a simplificação, então ficou 400P, 500 vezes 18, 9.000. O 400 passou dividindo 9.000 e eu encontrei também o 22,50. E aí também já posso preencher a minha plaquinha ali com o preço de 22,50 que eu pagaria por esse bolo com as dimensões diferentes do outro lá, ok? Na aula de hoje, o que nós vimos? Volume de paralelepípedo, medidas de capacidade e volume de cilindro, certo? Na próxima aula, continuaremos com a retomada de volume de figuras espaciais, certo? Agradeço a atenção de vocês. Lembrem-se de acessar o Classroom, garantir sua presença, né? No Classroom também você consegue ter acesso aos slides, o material que eu utilizei na aula, e o livro didático também na versão digital, certinho? Entrar em contato com a sua escola também para retirar os materiais, né? Material preparado pelo seu professor, e também verificar as datas dos meets das reuniões aí, né? E aproveitar também essas reuniões para tirar as dúvidas que você possa ter. Agradeço a atenção de vocês, um abraço e até a próxima aula.